Graça e paz, queridos. Amém. Eu trago a palavra como presidente do presbitério de São Caetano do Sul, a essa igreja, e também trago a palavra do pastor da igreja mãe dessa igreja. A igreja de São Caetano do Sul completou agora 52 anos. Ela é um ano mais nova que eu. Eu estou só 23. Mas aqui sabemos pela história que a igreja de Vila Gerte é filha da igreja de São Caetano do Sul. Então nós trazemos realmente a nossa palavra de carinho, a nossa palavra de profundo respeito e de companheirismo nesse momento tão histórico. Eu me lembro bem que há um tempo atrás a gente falava em 50 anos. A gente achava que estava tão longe, não é não? Quando a gente tinha 12, 13 anos, não via a hora de fazer 18. Para quê? Vamos ver. Para quê? 18 anos. Nada, que isso? Tirar carta de motorista, não é não? E o primeiro carro era o Fuca. Quer ver? Quantos aqui tiveram o primeiro carro foi um Fusca? Levanta a mão. Saudade, não é não? Eita vida, coisa boa. Aí a gente vai caminhando. Aí a crise é dos 40. A gente não vê a hora de fazer 40 anos ou foge dos 40 anos. Tem gente que entra em depressão por causa dos 40 anos. Gente, coisa boa fazer 40. Há uns anos atrás a gente falava, nossa, aquela pessoa tem 40 anos. A gente falava, nossa, tá velho, né? Nossa. Eu descobri, gente, que quando eu fiz 40 anos, eu achava, quando eu tinha 15 anos, eu achava gente de 30 velho. Depois que eu fiz 20 anos, eu achava gente de 40 velho. Depois que eu fiz 50, gente, eu acho gente de 80, 90 jovem de tudo. Não é não? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. E louvo muito a Deus pela vida dessa igreja, pelos irmãos e pelo que Deus ainda tem para fazer na vida de vocês. Eu uso sempre uma expressão, uma prática comum nos Estados Unidos. Quando você é servido no prato principal, eles falam assim, segura o garfo. E esse segurar o garfo significa que depois, quando eles vêm tirar o prato, né, eles falam, segura o garfo, porque o melhor ainda está por vir. Pudim de leite condensado, vai bem, não vai não? É do céu, não é não? Misericórdia. Mas isso só pode vir depois do prato principal, não é não? Que vocês realmente possam saber que vem coisa boa ainda pela frente, para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nossa reflexão neste momento dos 50 anos da vida da igreja, qual agradeço de todo o coração a lembrança, vai ser a partir do verso 25 até o verso 37. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Veja se alguém aí perto de você sem Bíblia, ou alguém com dificuldade. E eu estou assim ainda, eu não me atualizei ainda, né? Mas por favor, acesse a sua Bíblia. Porque hoje é um negócio tal de iPhone, iPad, não é não? Eu vejo lá na igreja, eu falo, cadê aquele povo? O povo não traz mais Bíblia não, senhor? E eu me lembro quando eu era pequeno, eu ouvia uma pessoa que não levava a Bíblia, porque ela falava, guardei a tua palavra no meu coração. Ela tinha vergonha de andar de Bíblia, né? Mas hoje não, hoje tem um negocinho assim que você acessa a Bíblia, coisa chique, não é não?
Eu quero ver, só que é engraçado, essas pessoas que usam isso, têm menos de 40 anos. Porque depois dos 40 anos vai ficar difícil de ler um trem daquele. Porque aí tem uma doença presbiteriana. Sabe qual é a doença presbiteriana da vista? Presbiopia. É doença chique, né? Depois dos 40 anos, braço curto, como você quiser. Vamos lá. Verso 25. Partiu a mulher e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu, e não o manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Queridos, 50 anos de igreja, data tão preciosa, jubileu de ouro. Eu observo que eu tenho alguns amigos que não chegaram a 50 anos de vida. Não sei você. Conheço poucos casais que completam 50 anos de casado. Porque ora se separam, ou um dos cônjuges falece. Está cada vez mais raro. Igreja, 50 anos. Eu pergunto: vai tudo bem, igreja? Vai tudo bem, igreja? Mas sabe, queridos, a igreja, quem sabe, pode ir bem estruturalmente. Pode ir bem o relacionamento pastor e presbíteros, conselho. Pode ir bem, a junta diaconal pode estar bombando. SAF, o PH, o MP, UPA, UCP, coral. Senti falta do coral hoje. Grupos, tudo pode estar indo muito bem. Mas sabe, eu tenho aprendido nesses anos todos, é que igreja só vai bem se cada um dos membros da igreja vai bem. Se cada uma das famílias vai bem.
A gente pode ter um ajuntamento de pessoas, mas se você individualmente não vai bem, se o seu casamento não vai bem, se a sua família não vai bem, a igreja não vai bem. A pergunta é: vai tudo bem, igreja de Vila Gerte? Esse texto, queridos, me salta demais aos olhos, porque na mesma maneira como Eliseu envia Geazi a perguntar para aquela mulher sunamita: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Eu entendo que Deus me trouxe hoje para perguntar para você: vai tudo bem? Dando um pano de fundo para você, Eliseu, sucessor de Elias, ele assume essa missão tão grande de ser o profeta de Deus em um tempo de grande crise. O texto nos diz que Eliseu passava sempre por de frente da casa dessa sunamita, e algo muito especial existia na vida do profeta Eliseu, a ponto de que um dia ela chegou para o marido e falou assim: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Esse casal era muito bem de vida. Construíram uma suíte, você pode ver o texto, coisa chique, uma suíte, para que todas as vezes que Eliseu passasse, ele tivesse um lugar para se hospedar. Eliseu viu a bondade, a hospitalidade, parênteses, como está faltando hoje a hospitalidade, não é não? Como está faltando? É complicado, às vezes a gente vai pregar em alguns lugares, nos colocam em hotel. Sabe aquele negócio de ir na casa ficar hospedado na casa dos irmãos? Está faltando. Olha, pastor, você vai vir pregar aqui, e olha, você vai ficar hospedado no hotel tal. Chique, hein? Coisa fina. Mas eu ainda prefiro ficar na casa dos crentes. Bom, fechei parênteses. Eliseu chega para Geazi e fala assim: esse casal é destacável. O que nós poderíamos fazer para a vida deste casal? O profeta naquela época, ele tinha muito poder. Ele podia chegar para as autoridades e falar assim: ó, elimina os impostos desse casal. Ele tinha poder para isso. Já pensou que coisa boa, gente? IPVA, IPTU, imposto de renda. Já pensou? Geazi fala assim: Eliseu, eles não têm filhos. Eles não têm filhos. Eliseu se volta para Geazi e fala com o casal: daqui a um ano, vocês vão estar segurando um menino. E como sempre, o que é impossível para os homens, Deus torna possível. Ali um ano, o menino nasceu. Passado não muito tempo, e o texto não é preciso em dizer, este menino amanhece e começa a gritar com uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça o leva a óbito. Você já imaginou um negócio desse? Que tristeza, que frustração, morte na casa. Aquela mulher sunamita, inconformada com essa situação, ela se desloca até onde está o profeta Eliseu. E esse trajeto é de 32 quilômetros. O profeta estava lá no Carmelo. São 32 quilômetros. E ela não foi de carro, não.
Ela foi a pé. E o texto nos diz que quando ela estava ao longe, o profeta chega para Geazi e fala, vai lá e fala com ela. Olha, a sunamita está chegando. Ele vai até a sunamita. E a sunamita, ele faz a seguinte pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela é lacônica. Tudo bem. Só que quando ela se aproxima, o texto nos diz que Eliseu, vendo aquela vida, chega. O que foi, mulher? E ela simplesmente começa a conversar. Geazi tenta entrar no meio. O profeta fala, não, deixa. Ela está com amargura de alma. Ela está triste. Ela está deprimida. Amargura de alma, nós conhecemos essa expressão hoje como amargura, como depressão. E ela começa a questionar essa situação toda. Eu pedi para o Senhor um filho? Por acaso eu pedi para o Senhor um filho? E agora o Senhor realmente tira o meu filho? Eliseu chega para o servo e fala assim, vá à minha frente, esteja lá com o menino. Mas aquela mulher havia perdido o filho. Mas ela não havia perdido aquilo de mais precioso que existe, que é a fé em Deus. E ela diz, não te deixarei. E Eliseu, junto com aquela mulher, fazem uma caminhada até o local. 32 quilômetros. Quando eu morava aqui em São Caetano do Sul, eu fazia no pique 1 quilômetro andando em 7 minutos. É claro que as estradas de antigamente não dão. 32 quilômetros, se a gente fosse de carro, 15 minutos, 20 minutos. Depende do pé, né, gente? E do radar. Aquele coração que só tinha um semblante de morte, que não via mais perspectivas nenhuma, volta 32 quilômetros na companhia do profeta de Deus. Vai tudo bem com você? Vai tudo bem no seu emocional? Vai tudo bem na sua vida com Deus? Vai tudo bem no seu trabalho? Vai tudo bem no seu casamento? Os homens falam, não, está tudo bem. O homem é sempre assim. Para o homem está tudo sempre muito bom. Agora a mulher... Eu atendo casais há muitos anos. Para o marido está sempre tudo ótimo. Aí a mulher fica assim só. Eu não sei na sua casa. Na intimidade é assim. Chu, fô, amor, querido. Não é assim? Agora quando a minha esposa fala Neuci Silva, a casa cai. Vai tudo bem no seu casamento? Vai tudo bem com seu filho? Seus filhos, você está atento à vida dos seus filhos? Vai tudo bem com eles? Às vezes nós nos preocupamos tanto, e devemos, com a formação acadêmica dos nossos filhos, com o curso de inglês, com a ginástica, com a atividade física. Mas você tem acompanhado se seu filho lê a Bíblia? Se seu filho ora? Se o seu filho tem tido uma vida vitoriosa? Você sabe quem são os amigos do seu filho? Você sabe o que é que os seus filhos veem na televisão?
Você sabe o que é que seus filhos leem na internet? Você sabe o que é que seus filhos têm na mochila? Vai tudo bem com seus filhos? O relacionamento com seus filhos vai tudo bem? Há esse canal de comunicação? Ou simplesmente vocês conversam o necessário e às vezes, quem sabe, por uma das redes sociais? Vai tudo bem? Gente, eu quero falar sobre isso porque com muita tristeza eu tenho visto lares cristãos vivendo de aparência, com dor no coração. Eu atendo às vezes jovens que querem qualquer coisa menos saber de Deus, porque pelo ambiente que viveram nas suas casas. Nós estamos finalizando o mês de maio, mês da família, e estamos aqui nessa noite para comemorar 50 anos de vida dessa igreja. E uma igreja abençoada e próspera, ela só vai realmente existir se indivíduos, se famílias viverem debaixo do temor de Deus. Vai tudo bem? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu cônjuge? Vai tudo bem com teu filho? Que pergunta, não é não? E muito séria. Eu fiz uma série de artigos no boletim sobre vai tudo bem. Falei sobre as nossas emoções. Falei sobre o relacionamento conjugal. Falei sobre trabalho. Às vezes a gente vê moçadinha que não quer trabalhar e o pai fica falando, é um preguiçoso, é um braço curto, mas eu pergunto, aonde é, quem sabe eles aprenderam isso? E por isso na mensagem eu falo sobre trabalho, que é vocação. Eu não falo nem sobre emprego e nem sobre serviço. Isso é outra coisa. Queridos, nessa experiência, eu gostaria de partilhar com vocês. E que no seu coração tivesse essa pergunta, vai tudo bem? E com toda sinceridade, eu quero até dizer para você o que eu quero. Eu não vou perguntar para você se vai tudo bem. Eu não quero que você diga tudo bem, ou mais ou menos. Eu quero que essa pergunta incomode o seu ser. E que você nessa noite, responda para Deus. E quem sabe há pessoas aqui nessa noite, que em algumas dessas áreas está com cheiro de morte. Quem sabe você está vivendo um momento muito difícil, emocionalmente, que você vê cheiro de morte, você não vê caminho de volta. Quem sabe alguns pecados na sua vida, que você não consegue se perdoar, e que você não vê caminho de morte. Quem sabe há traumas e complexos na sua vida, que tem te aprisionado, que tem te escravizado, e que você não vê caminho de morte. Você não vê caminho de volta, e sim caminho de morte. E por favor, quando eu digo morte, eu não estou dizendo morte morrida, mas quando eu digo sinceramente que você não tem mais esperança. Quem sabe no seu casamento, você está vivendo o sabor de fim de festa. O relacionamento é tipo aquele, deixa, né, como fala o teólogo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pastor, é melhor, deixa quieto. Não vamos mexer no casamento. Não, pastor, não. Não, mas você pode desfrutar do melhor no casamento. Não quero. Quem sabe? O relacionamento com um filho, com uma filha sua, é um relacionamento tenso. Onde você não vê, você já buscou
todos os recursos possíveis e imagináveis, mas não dá liga. Você não vê saída, você não vê possibilidades. Quem sabe você está que nem essa mulher sunamita, que só sabia que dali 32 quilômetros existia uma criança estendida e morta. Mas sabe, quando a gente procura Deus, e essa mulher fez a coisa mais certa, ela foi falar com um homem de Deus. E é interessante que o profeta nos ensina algumas ações que eu e você devemos fazer quando o nosso cenário é um cenário de morte. Por favor, morte não quero dizer morte morrida, mas quem sabe algumas situações que não tem mais jeito na sua vida. Quem sabe sua vida profissional, você já não vai conseguir mais aquela recolocação que você esperava tanto e que você se preparou tanto. Quem sabe você teve algumas perdas que você fala, não tem mais jeito. O profeta nos ensina que a primeira atitude que nós devemos ter, você vai encontrar isso lá no verso 33. Por favor, você está com a sua Bíblia aberta, tá? O texto nos diz que ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Eliseu, profeta de Deus, recebeu unção dobrada do Espírito. Foi o que ele pediu para Elias. Foi um homem treinado e que teve experiências profundíssimas com Elias. Ele não chegou e falou assim, vida venha em nome de Jesus. Não, ele foi orar. O texto nos diz que ele fechou a porta e se prostrou na presença de Deus. Ele foi orar. Ele foi falar com aquele que pode todas as coisas. Ele foi falar com aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele foi falar com aquele que é o dono da última palavra. E sabe, queridos, às vezes nós achamos que a palavra que nós falamos, o que as pessoas falam para nós, é a última palavra, mas a última palavra é sempre de Deus. E por isso, ele foi lá e se dobrou na presença de Deus. Ele orou ao Senhor. Vai tudo bem contigo? Se não, você tem falado com Deus? Você tem se humilhado na presença de Deus? Você tem se quebrantado? Você tem encostado a carona no chão e dizer, Deus fala, Deus trabalha. Sabe, queridos, uma frase. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele nos muda em meio a elas. Às vezes nós queremos que o filho mude, mas Deus está falando assim, primeiro tem que mudar você. Como diz aquele cântico tão antigo, a começar em mim, quebra corações. Às vezes nós queremos que o nosso cônjuge mude, mas nós preferimos ficar na nossa situação. Deus quer trabalhar em nós primeiro. Devemos estar nos quebrantando, nos ajoelhando e encostando o nosso rosto no chão, experimentando o pó, dizendo, Deus trabalha na minha vida. Mas o profeta fez uma segunda coisa. Quando vemos um cenário de morte, Deus nos convida não somente a procurar em oração, mas também, queridos, a buscar a restauração. Olha só que coisa interessante, o verso 34. Depois de orar, ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino
E pôs a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, e se estendeu sobre ele. Consegue imaginar a cena? Aquele menino morto. Ele chegou e deitou em cima do menino. Estendeu as mãos, mão com mão, boca com boca, olhos com olhos, corpo com corpo. Pelas leis cerimoniais, ele estava violando um princípio. Porque pelas leis cerimoniais, ninguém pode tocar no morto. É impuro. Mas o profeta entendia que Deus queria restaurar aquele menino. Ele foi em busca da restauração. E o que é maravilhoso, o texto diz que o corpo aqueceu. Aqueceu. O que é que você tem feito para restaurar? O que é que você tem feito para restaurar as suas emoções? O que é que você tem feito para restaurar o seu casamento? O que é que você tem feito para restaurar o relacionamento com seus filhos ou com seus pais? O que é que você tem feito para restaurar a sua carreira profissional? O que é que você tem feito? Esperado que caia do céu? Eliseu podia ter ficado e falado assim: Senhor, eu vou ficar orando até este menino voltar a ter vida. Mas ele saiu e falou assim: eu vou restaurar, eu vou em busca da restauração. Ele precisa do meu contato. Eu preciso pegar nesse menino. Eu preciso olhar para esse menino. Eu preciso sentir que esse menino sinta o meu gosto. Sinta o calor. Sinta o calor do meu corpo. Quem sabe, queridos, está faltando isso na vida da gente. De nós irmos em busca da restauração. Jesus fez isso. Ele ensinou para a gente, através de uma parábola, sobre um homem que tinha 100 ovelhas. E no final do dia estava faltando uma. E ele deixou as 99 e foi atrás daquela. E ele não sossegou enquanto não pegou aquela 100ª. Colocou aqui e com alegria voltou para sua casa, porque aquela ovelha estava perdida e foi achada. Será, queridos, que não é possível a gente sair dessa condição de morte? Mas o texto termina mostrando mais um fato importante. Não somente a busca em Deus, a busca da restauração, mas o verso 35 nos fala sobre perseverança. E é interessante que o texto nos diz que ele se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Olha a cena. Ele viu aquele menino morto, foi em cima do menino, mão com mão, boca com boca, olhos com olhos, peito com peito, aqueceu. Mas ainda não estava plenamente vivo. Deu uma volta pelo quartinho, pela suíte, foi lá de novo e fez a mesma coisa. E o que aconteceu no final do texto? O que aconteceu? Espirrou 7 vezes. Gente, que coisa gostosa espirrar, não é não?
Eu já tive rinite alérgica. E de manhã, 7 era pouco. Mas que delícia, de repente, você dá aquela espirrada que todo mundo ouve. A gente é todo cheio assim de pudor, né? Mas essa até dói aqui dentro. Gostoso é dar aquela quando a gente está sozinho, está na casa da gente. Ah! Não, ou é só o pobre aqui que faz essas coisas? Só eu, né? Tá bom, vocês me deixam na mão. O profeta, ele podia ter falado assim: bom, esquentou o corpo. Agora é por conta de Deus. Mas ele foi lá. De novo ele fez a mesma coisa. A vida voltou. Ele foi perseverante. Às vezes, queridos, a gente faz algumas coisas, a gente até dá uma avançada legal, esperando que alguma coisa aconteça exponencial. E de repente não acontece, a gente fala: fiz a minha parte. Ema, 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 cada um com seus problemas. Queridos, Deus quer de nós perseverança. O profeta não era Deus, mas o profeta foi lá e fez de novo. Deus quer que a gente dê um passo a mais. Deus quer a restauração. Deus quer que você vá um pouco mais. Perdão precisa ser dado, dê perdão. Precisa pedir perdão, peça perdão. Precisa restaurar coisas do passado, restaure. Seja perseverante. Em nome de Jesus. Eu quero concluir. 2 fatos geraram na vida nessa cena. Primeira, nós vemos no verso 36. Toma o teu filho. O menino se levanta. Ele chega para a sunamita e fala assim: toma o teu filho. Queridos, quando o cenário diante de nós parece morte, quando nós não vemos sinal de vida mais, vá falar com Deus. Busque a restauração. Seja perseverante. A vida, existe vida sim. Segundo, implicação séria, é que o texto diz que aquela mulher se levantou, abraçou aquele menino, abraçou o profeta e iniciou uma nova história. Uma nova história. Deus quer oferecer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, uma nova história. Ele não quer que você fique vivendo essa mesmice. Eu sempre falo para os casais, nos nossos encontros, que a ação mais fácil e covarde que existe é separação. Não sei se você sabe. Temos advogados aqui? Temos? Não? Hã? Não está presente. É mais fácil hoje você se separar do que casar. Hoje, se você quer casar, eu estou falando porque eu faço constantemente casamentos lá na igreja. Você tem que dar entrada na documentação pelo menos com 30 dias antes.
Para separação hoje não precisa nem mais em fórum, você vai no cartório. Você entra 2 horas, 4 horas da tarde, você já está divorciado. E as sequelas são terríveis. Estava atendendo um pai essa semana, onde o filho realmente é um dependente químico. Eu disse para aquele pai: pai, passe pela dor da vida pelo seu filho, interne seu filho. Eu vou com você, nós vamos ter que internar esse menino, antes que você enfrente a dor da morte, porque a dor da morte é definitiva. A droga hoje tem entrado pesado na vida da moçada. E às vezes a gente fica assim: ah não, é só uma crisezinha, é só uma coisa. Não. Não existe ex-dependente químico. Existe abstinente. Droga não se começa com a droga, começa-se com bebida. Começa-se com bebida, e às vezes boa parte dessa moçada que está com bebida aprendeu a beber em casa. Com os uísques, cervejas e vinhos que tem na casa. E sabe, queridos, está aí na droga. Tem que tratar, é doença. É triste. Quando eu estou aí em alguns locais, e eu sou apresentado como pastor para trazer uma palavra para adictos, chegam depois e falam assim: pastor, eu já fui crente. Ó, pastor, minha família é crente. É triste. Eu vejo que Satanás tem derrubado e destruído as famílias, de modo especial as famílias evangélicas, porque a gente não tem levado a sério algumas coisas. Às vezes, num presídio, eu vejo gente que fala assim: olha, está aqui minha Bíblia. Ah, alguém te deu? Não, não. Essa Bíblia é minha de infância. Preso. Queridos, hoje é o momento da gente fazer essa pergunta ao nosso coração: vai tudo bem comigo? Vai tudo bem com o meu cônjuge? Vai tudo bem com teu filho? Vamos curvar as cabeças. Como eu te falei, eu vou embora daqui a pouquinho. Nem sei se vou voltar alguma outra vez aqui. Eu não conheço a tua história, mas Deus sabe a tua história. Eu não sei como vai a sua vida emocional. Quem sabe você tem hoje se tratado com tantos medicamentos, terapia, mas quem sabe há coisas que você precisa se perdoar. Há coisas do passado que precisam ser perdoadas. Quem sabe o seu casamento está com sabor de fim de festa. Está lá, vai levando. Quem sabe você tem medo de separação, preocupação com o social. E ao invés de ficar pensando nisso, você deveria estar colocando diante de Deus o seu problema conjugal. Quem sabe o relacionamento com seus filhos não vai bem. Quem sabe você tem um filho em casa que tem nome de vivo, mas está morto. Quem sabe o relacionamento em você com seus irmãos também não vai bem. Quem sabe o relacionamento seu com seus pais também não vai bem. Quem sabe o relacionamento seu com algum líder da igreja não vai bem. A pergunta é: vai tudo bem? Eu queria desafiar você em nome de Jesus, a que você assumisse esse compromisso agora de orar, como o profeta fez.
eu vou orar a Deus sobre esse assunto. Mas orar não somente para despejar diante de Deus, mas simplesmente para se submeter à direção de Deus. Eu queria desafiar você a que você buscasse a restauração. Quem sabe você precisa ir ter um confronto mesmo. Olho no olho, mão com mão, boca com boca, corpo com corpo. Precisa ter esse contato. Mas não desanima não. Seja perseverante e espere até ter vida. Eu queria fazer um convite para você nessa noite, todo mundo de olho fechado. Quero fazer um desafio para você, em nome de Jesus. Se você nessa noite está disposto a experimentar esse novo momento, essa nova história, você não vai ter que dizer em que área que é. Fala para Deus. Eu queria que você, aí do seu lugar mesmo, você ficasse em pé. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Gente, coisa séria. Falar com Deus, se submeter ao Deus que pode todas as coisas, ir em busca da restauração e ser perseverante. Mais alguém em nome de Jesus? Ó Deus, o Senhor conhece a história de cada um desses queridos. Não há nada, ó Deus, na vida deles que te seja oculto. Obrigado porque o Senhor é aquele que sonda e que conhece. O Senhor é aquele, ó Deus, que tem coisas maravilhosas para oferecer aos teus filhos. E é nessa confiança, Senhor, em nome de Jesus, que eu estou colocando cada um desses. Eu não sei o nome de todos, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são as áreas, ó Deus, que eles estão vivendo de tempos difíceis. Tempos, quem sabe, de morte. Onde eles não veem mais perspectiva nenhuma. Mas para o Senhor não existe impossível. O Senhor quer oferecer, ó Deus, vida e uma nova história. Por isso, em nome de Jesus, esteja abençoando a cada um desses meus amados. Que o Senhor os cubra da cabeça aos pés. Que nada, Deus, que não venha do Senhor esteja sobre a vida deles. E que eles, ó Deus, possam experimentar aquela vida maravilhosa. Que aquele sentido, aquele sabor de morte, de não existir mais perspectiva nenhuma, que isso deixe de existir. E que a vida volte. A vida volte. E com ela, uma nova história. Para a glória do teu nome. Para a bênção dos teus servos. E para que essas histórias se somem e façam com que a igreja presbiteriana de Vila Gerte se torne uma igreja exponencial aqui. Onde as pessoas saibam que estar aqui significa experimentar as delícias e os manjares de Deus. Abençoa, Senhor. Faça isso, ó Deus, na vida desses queridos que pela fé dão este passo. Esse passo de submissão ao Senhor através da oração. De estarem buscando a restauração a qualquer preço. Mesmo que isso envolva coisas, ó Deus, que para nós são tão fortes, mas que a gente nunca abra mão dos princípios e valores do Senhor. E que a gente, ó Deus, seja perseverante. E que para a glória do Senhor a gente possa ver vida e uma nova história. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.